A arte de ser feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Neste ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu brilhava da mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança e achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal. No canal oscilava um barco carregado de flores. Para onde iam aquelas flores? Quem as comprava? Em que jarra? Em que sala? Diante de quem elas brilhariam na sua breve existência? E que mãos as tinham criado? E que pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais tão criança, porém, a minha alma ainda ficava completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo dia sentada uma mulher, cercada de crianças, e ela contava histórias. Eu não podia ouvir da altura da minha janela, e mesmo que eu a ouvisse, eu não a entenderia, porque isso foi muito longe e também num idioma difícil. Mas as crianças tinham tal expressão no rosto que às vezes faziam com a mão arabescos tão compreensíveis que eu participava do auditório. Imaginava os assuntos, imaginava as peripécias e eu me sentia completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim até parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde, em silêncio. Ele atirava com a mão algumas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, olhava para o homem, olhava para as gotas de água que caíam dos seus dedos magros e o meu coração ficava completamente feliz. Mas quando eu falo destas pequenas felicidades certas, que estão sempre diante de cada janela, uns me dizem que essas coisas não existem. Outros que só existem diante das minhas janelas. E outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Cecília Meirelles.